Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Alumiando Histórias. Eu sou o Thalisson e eu estou aqui para acender a luz para a gente entrar nesse cômodo de conexões e muita história para contar. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre aquilo que nasce na comunidade, muitas vezes ainda sem ter nome, né? Que a gente chama de tecnologia social. Mas hoje a gente vai dar um passo além. A gente vai falar sobre rede, a gente vai falar sobre conexão, sobre os nós que fazem parte, hoje, da rede de embaixadores do Litro de Luz. Então, hoje, para falar um pouco comigo sobre isso, tenho duas pessoas maravilhosas aqui com a gente. O Caio, que é voluntário do Litro de Luz, e a Dona Zélia, que é embaixadora do Litro de Luz, aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Tá? Boa tarde. Então, hoje, para a gente falar sobre rede de embaixadores, nada melhor do que a primeira embaixadora formada no Litro de Luz Brasil. Muita história para contar lá desde 2015. Então a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Mas antes, para a gente entender o que a gente está falando de rede, né? A gente está falando de pessoas que constroem esse momento e essas conexões umas com as outras e projetos, né? A gente no Litro de Luz a gente executa projetos ao longo do Brasil inteiro, ao longo do ano inteiro, e todas essas conexões elas vão se fortalecendo entre embaixadores, entre voluntários, entre comunidades, né? Então, essas redes elas não têm centro. Na verdade, elas têm nós, né? E esses nós, temos dois dos nós aqui hoje com a gente para conversar um pouco melhor sobre isso. Mas o que significa, então, ser esse elo entre o território e o litro, ser esse elo entre a comunidade e o acesso ao acesso aos direitos, né? E até mesmo à iluminação especificamente. Mas, antes da gente entrar de fato no assunto do que a gente vai falar aqui hoje, queria que vocês se apresentassem. Mas não como cargo apenas, né? Mas com quem vocês são. De onde vocês vêm, são filhos de quem, são mães de quem, né? Quem vocês... à noite, qual que é o sonho de vocês? Então, quem são vocês? Dona Zélia. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, né? Obrigado pelo convite, né? Estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa rede, né? Como vem. Eu me chamo Zélia Maria Marques, sou uma nordestina, né? Vim para cá, para o Rio, em 94 e me deparei, vim para cá, já mãe de 2 filhos, mãe solo, vim buscar o melhor para meus filhos, né? E aí acabei ficando numa comunidade que eu achava que eu estava vindo de um lugar tão difícil, mas caí noutra mais complicada ainda. E então daí começa a minha história em 94, né? Numa comunidade que onde não tinha, né, acesso. Eu sou mãe de 4 filhos, sou vó de 5 netos, sou casada hoje, graças a Deus. Então, comecei meu trabalho na comunidade em Duque de Caxias, né, uma comunidade muito diferente, né, da onde eu estava, né, mas também com as mesmas dificuldades, com os mesmos conhecimentos. Então, eu vim para Caxias em 94 e ali eu comecei o meu trabalho, conhecendo um pouquinho, né, da nossa realidade e buscando o melhor para mim e para minha família. Perfeito. Obrigado, Dona Zélia. Tudo bem, gente? Meu nome é Caio, sou voluntário do Litro desde 2017. Conheci a Dona Zélia em 2015 como voluntário pontual do Litro. Eu estava numa viagem da faculdade, né, do Encontro de Empresas Júniores em Brasília. Aí conheci o Belota, né, que foi uma das pessoas que fez uma palestra sobre o Litro e comentou que ia ter uma ação no Rio de Janeiro, de onde eu vinha, né? Naquele momento eu estava em Brasília. E aí fiquei muito interessado, troquei contato com ele. Meses passaram, ele entrou em contato comigo e me levou para conhecer a Dona Zélia na primeira ação de manutenção que eu participei, em Vila Beira-Mar. Primeira ação de manutenção, se eu não me engano, também do Rio de Janeiro. Na época eu estava no 4º período da faculdade. E o Litro ele tem um lugar muito especial para mim, porque eu terminei minha faculdade, me formei profissionalmente e aprendi muita coisa aqui. Aprendi muita coisa com a Dona Zélia também. Por ter vindo da faculdade de engenharia, eu aprendi, né, como voluntário, a ser mais humano, pensar mais em impacto social e também em formar, né, trabalhar no mercado de trabalho, mas pensando em coisas que você pode devolver para a sociedade, não trabalhar simplesmente por trabalhar, né? Eu acho que o Litro, e aqui como voluntário, eu ocupo muito esse espaço, sabe?
Estou muito feliz de estar aqui. E a minha história no Litro já tem quase 10 anos, né? Mas ainda é uma história curta para mim, quero escrever muito mais coisa. E acho que tem muita coisa pra gente fazer aí pela frente ainda. Obrigado, Caio. Então, hoje nosso papo é para a gente entender o que que é essa rede de embaixadores, o que que essa rede de embaixadores faz, quem são essas pessoas, mas não por organograma, não por estrutura, mas sim pela essência do que é a rede de embaixadores no Litro, né? Eu costumo dizer que o embaixador é uma pedra fundamental do trabalho do Litro, a gente não faz absolutamente nada sem os nossos embaixadores, então a gente está dedicando um episódio do nosso podcast especificamente para a rede, com esse olhar tão especial que a gente tem, né? Mas então, falando de história, acho que a gente tem aqui uma embaixadora histórica, que é a Dona Zélia. Então, queria que você contasse como que foi o começo de tudo, né? Como que o Litro chegou lá na sua comunidade, se você já era vista como liderança antes mesmo de ser embaixadora, né? E como que foi esse processo de se tornar embaixadora do Litro de Luz? Eu conheci o Litro, né? Foi através do Vitor, né? Do Vitor Belota. Aí eu já era liderança da comunidade, já estava fazendo um trabalho na comunidade, junto com a parceria da Teto pelo nosso país, e foi numa construção que a gente faz. A gente mora numa área muito vulnerável, onde a gente constrói as casas, as pessoas que onde divide a casa com os seus animais, né, que na época era dividir a casa com os porcos, né, os seus barraquinhos. E aí eu conheci o Vitor na construção, onde foi construir 10 casas, e ele foi voluntário da Teto. E eu tinha uma área muito difícil, que a gente não tinha muito acesso. Uma área que onde não tinha iluminação pública. Eu já tinha ido na prefeitura, atrás, buscando iluminação para lá, porque a gente sofreu... teve família que sofreu abuso, né, lá nas crianças, adolescentes. E eu não tinha mais o que fazer naquela área. A gente, portanto, buscar apelo, já não sabia mais o que fazer. Tinha na associação, tinha na prefeitura. E aí, nessa construção da Teto, eu conheci o Vitor. E aí, falando com ele. E aí, ele falou, poxa, vai dar certo. A gente tem um projeto, né, que é o Luz Solar, que aí conversou comigo sobre o projeto do Litro de Luz. E eu fiquei toda empolgada. Eu falei, nossa, eu nem acredito, né? E aí, ele construiu. Na outra final de semana, ele já marcou para a gente visitar. Então, a gente fez todo o mapeamento com o Vitor, no local onde a gente estava precisando. E já fizemos, foi em 2014 que eu conheci, já no finalzinho de dezembro. E aí, já em 2015, a gente já fez uma ação com 36 postes, né, de iluminação nesse local. Era um local muito feio, né, muito difícil, o acesso era muito perigoso. E aí eu conheci ele, a gente fez esse trabalho, foi onde tudo começou, essa parceria com o Litro, né, esse trabalho, porque ele também não trouxe só, o local, além de ser feio, ele não trouxe só a iluminação. Além de trazer iluminação, ele deixou o espaço todo muito lindo, muito bonito. Eles conseguiram uma equipe de grafiteiros do estado do Rio de Janeiro, de vários lugares, então deixou o lugar muito lindo. Então, assim, deu outra vida, deu outra cara, entendeu? Para o nosso local, para a nossa comunidade. Perfeito. O que eu ouço também é essa conexão quando a gente está falando de rede, né? A gente está falando de outra rede também, a rede das organizações. Então, nas comunidades que a gente atua, muitas vezes a gente já tem outras organizações atuando, outras organizações trabalhando, e o quanto é importante também a gente construir essa rede entre organizações, né? Mas, Caio, na sua experiência como voluntário e, inclusive, né, nas ações mesmo, como que você enxerga, né, esse momento de encontrar os embaixadores, de identificar quem são possíveis embaixadores dentro de uma comunidade? Como que é esse processo? O que a gente busca em um embaixador? Assim, falando particularmente da experiência no Litro, né, que é o único lugar que eu tive experiência como voluntário, o Litro ele tem algo muito especial com lideranças femininas. A maior parte das comunidades que a gente atua, comunidades urbanas, ribeirinhas, quilombolas, geralmente quando a gente chega, são mulheres líderes que cuidam dos seus filhos, cuidam das comunidades, dos filhos dos outros também, assim como a Dona Zélia também era uma referência na comunidade dela. Quando a gente chegou em Vila Beira-Mar, por exemplo, a Zélia já construía um trabalho muito legal lá. Então, a Zélia, ela acaba sendo ponte para a gente conhecer outras pessoas, né? A Zélia também tinha um trabalho muito importante de empoderar os outros moradores para se envolverem com a gente, né? Para participar das nossas atividades. E eu vejo que para você escolher um embaixador, é um trabalho da gente apresentar o nosso propósito que a gente quer fazer naturalmente. E eu vejo que a partir disso, a maior parte das comunidades que a gente atua,
São comunidades muito unidas, que as pessoas pensam, né, têm um senso coletivo, então eles entendem a importância de ser embaixador e até mesmo, apesar de ter uma disponibilidade de tempo para estar junto, né, com o Litro, eu percebo que pensando no senso coletivo, as pessoas acabam levantando a mão e demonstrando interesse em querer ser embaixador. Muitas das vezes, em várias comunidades que a gente atuou, às vezes a gente encontrava uma pessoa que não tinha muita disponibilidade de tempo, mas pensando no coletivo para todo mundo, às vezes uma pessoa que não pôde ir na reunião comunitária, por exemplo, porque estava cuidando da sua filha, ou porque estava trabalhando, mas tinha uma outra pessoa lá na comunidade que se disponibilizou para poder, né, participar das atividades com o Litro, pensando na comunidade como um todo. Então, falando de rede, eu vejo que as comunidades, elas automaticamente já têm esse senso de coletividade. E o Litro, ele chega dentro desse lugar com o papel de contribuir, né? A gente desenvolve muita coisa em relação à tecnologia que a gente tem, mas já tem muita coisa desenvolvida dentro da comunidade, né? O relacionamento, inclusive, eu considero uma tecnologia social, né? Essa capacidade que eles têm de se comunicar, de se aproximar, de fazer gestão de conhecimento. Então, geralmente são lugares que a gente chega, que são lugares muito ricos, e a gente chega para contribuir para essa rede que já existe, né? Perfeito. Eu entendo também que mais do que escolher as pessoas que serão embaixadores ou embaixadoras, a gente começa a enxergar essas pessoas dentro do território, né? A gente começa a observar como essas pessoas lidam com a comunidade. Muitas vezes os embaixadores são quem mais são conhecidos na comunidade, quem mais são procurados, e muitas vezes até já, como a dona Zélia, lideranças, né? Já são lideranças antes mesmo de serem embaixadores, mas para o Litro também a gente entende que esses embaixadores, após formados, eles se tornam lideranças na comunidade. Então, aqueles que ainda não são até o curso, até a formação, passam a ser depois, né? Essa é a nossa intenção. No Litro a gente chama isso de agentes de transformação. Então, os embaixadores hoje são agentes de transformação. São esse catalisador, né? Ou esse canal entre o Litro de Luz e a comunidade. Mas esse é um trabalho muitas vezes árduo, muitas vezes difícil, né, de ser feito. Então, Lanzelli, conta pra mim como que é quando a gente precisa fazer um projeto na comunidade. Como é que você envolve a comunidade, como que você convida a comunidade a participar e se de fato esse engajamento acontece? Bom, na comunidade, no nosso território, o primeiro passo que a gente faz é um olhar participativo, né? Então, a gente reúne aquelas famílias, a gente faz as conversa com ela, o que eles gostariam, porque não adianta eu querer, são eles que têm que querer, né? Então, a gente tem muitas situações delicadas. Então, a gente vai focar naquele mais necessário. Todos precisam, mas a gente vai buscar aquele mais necessitado ali no momento de emergência. Então, a gente tem aquele olhar participativo, tem ali uns 3 encontros, afirmando se é isso mesmo, qual é o primeiro passo que nós vamos dar, é esse. Então, se o primeiro passo é a luz que está sem a luz, então vamos à luz, né? Quem vai participar, quem quer participar. Então, a gente está sempre buscando o melhor para a comunidade, mas tem que partir deles, né? Com a conversa com eles, porque muitas vezes a gente tem a família precisa, mas eles são muito fechados, são muito tímidos. Então, a gente precisa desse conhecimento, ouvir eles, para que a gente possa fazer um trabalho, né, que eles fiquem bem, que eles se sintam bem, né? E a gente trabalhando com voluntário, vem vários voluntários, eles vêm com o amor maior do mundo para ajudar, e eles precisam também estar preparados para receber aqueles voluntários, né? Ter esse conhecimento, qual é a realidade, né? Porque é muito fácil você ver, mas o dia a dia, você conhecendo o trabalho, a vida daquelas famílias, no dia a dia você sabe, né? Aonde está mais difícil e quem pode estar participando da nossa ação. Então, o primeiro passo é um olhar participativo com a comunidade. Perfeito. O que eu gosto também, né, de projetos que acontecem dentro da comunidade é quando o objetivo do projeto é iniciado a partir da comunidade, a partir das pessoas, Sim. né? Então não é algo que vem de fora, é algo que surge dentro da comunidade. Sim. O problema existe dentro da comunidade e na maioria das vezes a solução também. Sim. Né? Essa solução ela precisa ser coletiva e decidida em conjunto, né? Qual será a solução, mas principalmente qual problema vai ser atacado no momento. Isso. Né? Então, hoje, né, quando vocês vão desenvolver esses projetos, sempre há este momento, então, de decisão coletiva. Sim. Anterior a... Qualquer trabalho, qualquer ação que a gente vai fazer no nosso território, primeiro eu tenho uma conversa,
né, com esse olhar participativo. Eu preciso ouvir eles, preciso ouvir o relato deles, se é isso mesmo, que às vezes eu estou vendo de um jeito, às vezes de outra maneira. Então, para a gente poder trabalhar junto, entendeu? Colocar aquelas famílias para buscar os direitos dele, eles têm que ter o conhecimento. E a gente também tem que conhecer melhor ainda. Apesar de eu ter ficado na comunidade, criei minha família lá, hoje, no momento, eu não estou, só atravessei a pista, né? Mas continuo na comunidade, então eu tenho sempre esse trabalho, essa preocupação de estar sempre buscando, junto com eles, o que é melhor para eles. Perfeito. Caio, então conta pra gente o que o embaixador então faz na prática mesmo. O que ele faz no dia a dia? O embaixador, na prática, né, ele tem uma responsabilidade muito grande de ser o intermédio, né, entre o litro e a comunidade, né? Então, às vezes a gente impacta, né, mais de 100 famílias diretamente, através das nossas soluções, seja o poste ou lampião, naquela região onde a pessoa passa, transita ou até mesmo reside. Então, um embaixador, ele é uma pessoa que tem como responsabilidade, eu gosto muito de usar essa palavra quando eu falo com os moradores, que é disseminar, que é ser uma pessoa mais próxima do litro, que vai apoiar o litro em cima das atividades que a gente vai fazer com a comunidade. Então, ele é um meio, ele é um canal, e eu acho que muito por conta disso, né, e a gente está conversando sobre rede, a responsabilidade dele é justamente essa, de conectar o litro com outros moradores também. Então, ele tem um papel fundamental de conversar com os outros moradores sobre datas das atividades que a gente vai fazer, entender qual que é a disponibilidade de cada morador para participar de cada atividade, né? O litro, ele, dentro das suas soluções, ele não entrega nada pronto, tudo é construído, então a gente precisa da presença dos moradores. Então, o embaixador, eu vejo que ele é um canal ali, um meio, né, da gente se aproximar mais de todos os moradores e fazer esse trabalho de formiguinha, né, de maneira mais efetiva. E principalmente em Vila Beira-Mar, né, onde a Dona Zélia ela atua, a Dona Zélia ela tem um trabalho muito legal com os jovens, que é essa questão do desenvolvimento da liderança de um jovem, né, dentro da comunidade, que muitas das vezes ele fica ali ocioso no final de semana, às vezes a comunidade ela não tem muito investimento em cultura e lazer, e o litro ele acaba propiciando, né, conhecimento para esses jovens e desenvolvimento também, né? Então, geralmente a gente busca, para ser embaixador, pessoas com mais experiência, que conhecem outras pessoas na comunidade, essa questão que a gente fala, né, de desenvolvimento de liderança, às vezes uma pessoa que ela já tem um instinto de líder ali por ter esse pensamento coletivo, mas principalmente em Vila Beira-Mar, um trabalho que a Dona Zélia fazia, que eu achava muito legal, é esse trabalho de fomentar esse desenvolvimento nos jovens da comunidade. Então lá a gente tinha bem dividido pessoas, né, com adultos de fato com idade mais avançada, mas adolescentes também quase adultos, voltados para esse trabalho de estar mais próximo do litro, querer ser embaixador, participar mais com a gente e se desenvolver também, né? Eu na verdade, quando entrei no litro, eu tinha acabado de deixar de ser adolescente, né? Eu estava no início da faculdade, então, por experiência própria, eu vejo que o litro é um lugar muito importante para você se desenvolver, né? E até, como você comentou, essa questão da comunidade, ela fazer pela comunidade, né? Eu vim de uma outra comunidade na periferia também, e naquela época eu não conseguia entender muito bem como um periférico conseguiria fazer um trabalho voluntário para outro periférico, sabe? E o Litro, ele me deu esses meios para poder participar, né, e atuar em outras comunidades, conhecer outras pessoas, entender justamente sobre isso, né, que é esse trabalho coletivo que a periferia consegue fazer dentro dela mesmo, circulando essas atividades e esse conhecimento, né? E aí, de novo, a gente tá falando de círculo, né? Sim. Quando a gente tá falando de rede, a gente tá falando de nós, a gente tá falando de círculo, a gente não tá falando de nada que é de mão única, sempre de mão dupla, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, né, de formar embaixadores, a gente também tem a oportunidade de aprender com esses embaixadores sobre o território, sobre aquela comunidade. Mas a gente tá falando, né, sobre rede, sobre a rede, eu então vou dar alguns números aqui pra gente, só pra gente ter noção de como é a rede hoje do Litro de Luz, né, a rede de embaixadores. Então hoje nós já temos mais de 500 embaixadores formados no Brasil inteiro. Nossa. E eu vi a sua expressão, Dona Zélia, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, então a gente tem embaixadores em todas as regiões do país, em muitos estados e de diversos perfis. Então a gente tem embaixadores quilombolas, embaixadores de favela, embaixadores de comunidades rurais, embaixadores de comunidades ribeirinhas, indígenas. Então nós temos muitos embaixadores e muitos perfis de embaixadores, né? A distribuição ali entre mulheres e homens é mais ou menos a metade, então nós temos ali
um pouco mais de 40% de mulheres embaixadoras, um pouco mais de 60% de homens embaixadores. Mas, chamando a atenção para algo que o Caio colocou, né? A gente tem essa presença feminina muito forte e o número de embaixadores homens são principalmente nas comunidades indígenas, né? Que tem uma cultura diferente, que tem um relacionamento diferente em relação a gênero. Então, a gente tem muitos embaixadores indígenas, homens, mas em comunidades urbanas, como Vila Beira-Mar, a maioria são mulheres. De fato, a maioria são mulheres. Então, eu vi que a senhora se surpreendeu com o número de mais de 500 embaixadores. A senhora tinha noção do tamanho da rede de embaixadores do Litre? Não, porque assim, é no Rio, né? Acho que foi a primeira comunidade a receber, né, o litro. Né? E aí agora, essa quantidade, a gente fica, né? Nossa, que gigantesco, né? Tá buscando. Então, é ver que o Litro faz um trabalho muito importante nessas comunidades, né? Conhecer essas famílias, capacitando os jovens, porque ele faz a capacitação. Que nem eu falei, não é só colocar o poste de iluminação, mas a gente traz todo um trabalho que é capacitar os jovens, as famílias que estão ali, né, trazendo oportunidade, dando oportunidade para aquelas famílias. Então, assim, é muito bonito de ver e gratificante. Eu sou muito grata por todo o trabalho que é desenvolvido, que foi desenvolvido pelo Lito, que ainda continua sendo, né? Apesar de, assim, o Lito começou na nossa comunidade e abriu muitas portas, graças a Deus, que era o sonho, e que agora eu estou vendo sendo realizado, né? Mas foi através do Lito, foi o Lito que deu o primeiro passo, né? Porque até então eu lutei muito e não conseguia. Então, vi que com o trabalho do Lito, com o projeto, trouxe várias oportunidades, tanto para a nossa família, como para os jovens, para os idosos. Então, é muito gratificante. A senhora já teve a oportunidade de conhecer outros embaixadores do Litre? Sim, eu tive em Santa Catarina, né? Já viajei em Santa Catarina, tive Maricá, também estive em Maricá, na aldeia indígena, e Bongaba. Foi esses. Perfeito. Tá muito gratificante pra gente. E é muito incrível perceber, né, nesse número tão grande de embaixadores que a gente tem hoje, né? São 5 centenas de embaixadores já formados ao longo desses quase 11 anos já. Aliás, mais de 11 anos já de formação de embaixadores. Então, a gente tem coisas que os dados não mostram. O número ele não expressa, né? Nós temos uma diversidade de embaixadores incrível. Então, eu queria entender, Caio, como que você enxerga a diversidade mesmo dos embaixadores? Qual a importância da gente ter uma rede de embaixadores tão diversa em perfil, em gênero, em localidade? No início, né, quando eu comecei como voluntário no Litro, como eu comentei anteriormente, né, eu vim de uma outra comunidade do Rio de Janeiro, e cada comunidade do Rio de Janeiro ela tem uma característica bem diferente, né? Então, a minha comunidade, por exemplo, ela era mais urbana e mais envolvida por estar mais próximo do centro do Rio. E quando eu cheguei em Vila Beira-Mar, né, eu percebi uma realidade completamente diferente da minha, apesar de ser uma comunidade periférica também, né? Então, você não tinha a questão do saneamento básico, muitas casas, por exemplo, que eram feitas de MDF compensado de guarda-roupa. Eu visitei moradores que a porta da casa do morador era uma porta de uma geladeira mesmo, então eles, né, se viram ali como conseguem, né? Então, quando eu cheguei na primeira vez em Vila Beira-Mar, a gente tinha esse trabalho mais voltado para comunidades urbanas, né, no início da minha atuação aqui no Litro, e aí a gente começou junto com a Dona Zélia, né, porque, novamente, né, falando de redes, a Dona Zélia, tanto pelo teto como por outras atividades não governamentais, ela rodou muito o Rio de Janeiro, a Dona Zélia foi em vários lugares e várias outras comunidades, e a Dona Zélia indicou diversos lugares pra gente que ela visitou, que não tinha acesso à iluminação também, e que seria um lugar interessante pra gente atuar. Então, a Dona Zélia, ela fez uma ponte pra gente com várias outras comunidades que a gente conheceu, como, por exemplo, a gente conheceu a Margarete da Unacop, que é uma cooperativa de agricultura familiar. Essa cooperativa, ela pega das comunidades o que eles produzem, né, de agricultura e coloca para vender no Ceasa, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Então, através da Dona Zélia, eu conheci a Margarete da Unacop e a gente começou a conhecer territórios quilombolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que até então a gente não tinha acesso, né? Muitas pessoas, inclusive, nem sabem, né, a quantidade, a infinidade de quilombos que existem no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, a gente começou a atuar em comunidades tradicionais, lá em Vila Beira-Mar mesmo, e em Jardim Gramacho também, em Caxias, em Parque das Missões também.
como eu comentei, a gente sempre teve um trabalho, uma proximidade mais com lideranças femininas e era algo muito natural, não era algo que a gente propunha, era algo que a gente percebia que as mulheres das comunidades eram mais resistentes e resilientes mesmo, e pensavam nesse senso mais coletivo, mas a diversidade, eu vi que ela começou a acontecer para os embaixadores quando a gente começou a expandir essa rede, né? Através dos próprios embaixadores que a gente ia formando, esses embaixadores iam indicando outros lugares para a gente poder atuar, né? Então, a Dona Zélia, por exemplo, ela indicou pessoas para a gente conversar no Jardim Gramacho, que também é em Caxias. E aí, a gente conheceu um rapaz lá chamado Marcão, que era pedreiro e super se interessou em se envolver no que a gente queria fazer, né, na comunidade. Então, para ele conhecer melhor como que era a atuação do Litro, ele saiu da comunidade dele, foi para Vila Beira-Mar, que era a comunidade da Dona Zélia, para poder ajudar em Vila Beira-Mar sobre uma ação de manutenção. Não era a comunidade dele, mas ele já tinha construído esse senso coletivo ali. E aí ele foi lá em Vila Beira-Mar, me ajudou, ajudou a Dona Zélia na ação de manutenção que a gente fez. E para que num futuro seguinte ele tivesse mais conhecimento sobre o que a gente faz e uma possibilidade também, mesmo que não garantida naquele momento ainda, da gente conhecer e atuar na comunidade dele, né? E aí, conforme essa rede de embaixadores ela foi expandindo, a gente foi conhecendo mais pessoas, mais territórios, a diversidade, né, ela foi aumentando. Então, hoje a gente tem contato, né, com comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e com uma ancestralidade muito rica. A gente também tem embaixadores formados, né, em aldeia indígena, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá em Maricá. E a diversidade ela é tão grande que, por exemplo, lá em Maricá, eles, além de falarem português, eles também falam o tupi-guarani. Eles conversam entre eles com um outro idioma. Então, assim, nunca na minha vida, depois de fazer faculdade pública de engenharia, eu imaginei que eu estaria dentro desse ambiente tão rico e tão imersivo assim em conhecimento, sabe? Então, a diversidade dos embaixadores ela é muito grande. Eles mesmos, né, através dessa rede que a gente promove, eles se aproximam, mas a gente também tem um papel muito essencial de conectar esses embaixadores, né? Como a Dona Zélia falou, né, ela já fez viagem para outros estados, né, para conhecer outros embaixadores, então a gente não fica preso só na questão da territorialidade, né? Acho que isso é muito legal. A gente conecta pessoas de diversas regiões que, no fim das contas, elas têm um objetivo muito parecido, né? Que é ajudar o Litro e, por consequência, ajudar a comunidade na questão da iluminação, mas naquele discurso que a gente fala, né, que vai muito além da iluminação, porque acabam acontecendo outras coisas ali através do contato do Litro, né? Eu vejo a potência disso, Caio, da diversidade em si, mas, né, a potência da própria rede, porque a gente está falando de pessoas que fazem, né? De pessoas que botam a mão na massa mesmo. Antes mesmo do Litro chegar lá, mas aqui falando especificamente da atuação do Litro, são pessoas que botam a mão na massa, são pessoas que de fato executam, né? Então a gente não está falando, aliás, de dados, a gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que se conectam, de pessoas que se conversam, de pessoas que constroem essa rede do Litro, essa rede de embaixadores do Litro de Luz. Então, quando a gente está falando, né, desse poder de conexão e dessa construção que o Caio acabou de falar um pouco, a gente pode dar o nome de capital social. Capital social é este valor, né, que existe nessas relações, nessa construção coletiva desse momento. Mas esse capital ele não nasce do nada, né? Ele é construído e ele nasce principalmente da necessidade, muitas vezes. Né? É a necessidade que faz esse capital social girar dentro da comunidade. Mas a gente começou falando um pouco, né, sobre história, sobre início, sobre construção, depois a gente falou um pouco mais sobre o dia a dia, até mesmo sobre o hoje, né? Um pouco sobre a história e um pouco sobre o hoje. Mas, então, seguindo aqui para talvez um final da nossa conversa de hoje, queria ouvir, Caio, novamente. Então, o que você acha que hoje representa a rede, a rede de embaixadores de Luz Brasil? O que isso te ensina? O que a rede de embaixadores do Litro hoje te ensina? É interessante essa pergunta porque a gente tem um discurso, né, com as comunidades que a gente vai lá fazer um trabalho e aplicar uma metodologia, né? Então, na teoria, se você olhar preto no branco, você está indo levar conhecimento, né? Só que é engraçado porque quando a gente chega na comunidade e
tem essa diversidade, né, esse choque de culturas, né, de uma pessoa que veio de uma comunidade mais urbana, de uma pessoa que está numa comunidade mais periférica, na Baixada Fluminense, ou um quilombo, ou uma aldeia indígena, e aí a gente percebe que, na verdade, a gente mais aprende do que passa conhecimento, sabe? Com certeza. Principalmente em lugares, né, onde tem uma ancestralidade muito grande, como comunidades quilombolas, você tem suas tecnologias ali, a forma, né, de você viver no dia a dia, mas nas comunidades urbanas você também tem isso. Então eu acredito muito na questão da troca de conhecimento, né? A gente fala que quando a gente chega na comunidade a gente leva muito mais do que iluminação, e de uma certa forma eu acho que uma frase que eu gosto muito de falar é que a gente acaba sendo iluminado, né? Toda a oportunidade que eu tenho de estar fazendo alguma atividade pelo Litro é sempre um dia com uma energia muito alta, muito leve. A gente chega na comunidade e as pessoas, às vezes, sem nos conhecerem, chegam com um sorriso no rosto, isso é muito transformador. Eu nunca cheguei em nenhuma comunidade onde a gente teve algum tipo de resistência em relação ao nosso relacionamento. Então, as pessoas sempre são muito simpáticas e muito abertas em querer conhecer a gente, querer conhecer o que a gente quer fazer e principalmente conhecer a gente como indivíduo, né? Porque além do Litro também a gente conhece, né? Assim como eu conheço a Dona Zélia, além do trabalho, né? Então a gente acaba criando esse vínculo com os moradores. Isso é muito transformador também, acho que é um ponto muito importante. Perfeito. Dona Zélia, queria ouvir de você, o que você diria para embaixadores ou para futuros embaixadores? O que você diria para pessoas que desejam um dia ser embaixadores do Litro de Luz? Eu acho que ser um embaixador, eles têm que estar sempre se colocando no lugar do outro, sabe? Ter o conhecimento da necessidade, dar oportunidade para aquelas pessoas. Ter esse conhecimento, ele é muito importante, porque o nosso trabalho, no nosso território, é um trabalho muito delicado, né? Mas você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter firmeza no que você faz, você tem que ter responsabilidade, compromisso, porque se você não tem compromisso com as pessoas, então é meio difícil, né? Então o embaixador ele tem que ter aquele compromisso, né, de estar sabendo fazer a coisa certa ali no local. Eu acho que o Litro de Luz, aonde ele vai, ele deixa isso, né, muito bem claro. O trabalho que eles fazem é um trabalho que não tem palavras para agradecer e não tem nota para dar, porque se fosse dar, daria nota 1000. Porque eu falo que sou muito apaixonada por esse projeto, porque foi um projeto que trouxe muito bem, foi muito bem para a nossa comunidade, trouxe muito benfeitoria. Se não fosse esse projeto, estaria talvez a necessidade continuaria, porque foi através deles que veio todas as pontes, né, para poder ver a nossa realidade, a nossa situação. O nosso jovem que foi capacitado também, a gente capacitou bastante pessoas na nossa comunidade. Então, o novo embaixador primeiramente, saber o que está fazendo, ter responsabilidade, ter compromisso, se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente só precisa de um pouquinho, sabe, para poder fazer o outro feliz. Não precisa de muito, sabe? Tem pessoas com tão pouco, entendeu? E se a gente está junto naquele local para fazer a diferença, é só chegar e abraçar, entendeu? Então, o novo, para os nossos embaixadores, né, que eles têm, né, toda a capacidade, são preparados para isso e muito mais. Eu só tenho que agradecer e muita força, depender de mim, estamos juntos para ir mais além ainda. Então eu continuo, né, com a imagem que a gente começou a falar um pouquinho da rede, dos nós. Então, um nó, um segundo nó, um terceiro nó. Esses nós, eles são embaixadores, eles são voluntários, eles são lideranças comunitárias, eles são os nossos parceiros, né? Esses nós que constroem tanto a rede de embaixadores quanto a rede que o Litro faz parte, né? Mas o Litro de Luz, ele não ilumina só territórios, né? Ele ajuda a comunidades a iluminarem a si mesmas, Sim. na maior parte das vezes, né? Muitas vezes o que falta é recurso. E, felizmente, hoje o Litro consegue chegar com o recurso dentro das comunidades, né? Então, ouvi-las e ajudar elas próprias a iluminarem a si mesmas, construir as suas soluções, instalar as suas soluções, é o nosso objetivo. Mas, então, acho que a gente fica por aqui com a nossa conversa. Queria agradecer novamente vocês por estarem aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? É a primeira vez que estou aqui, mas estou muito feliz, né, poder falar um pouquinho do nosso território, que
é muito importante para o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. E agradecer mais uma vez o Projeto Litro de Luz, o Caio, que está sempre presente, sempre que ele tem um tempinho está lá visitando, e para a gente é muito gratificante. Obrigado, queria agradecer pela disponibilidade, pelo tempo. Falar do litro para mim é muito fácil, porque é algo que a gente ama, né? A gente ama o que a gente faz, então sempre falo com muito prazer e com muita felicidade, é isso. Perfeito. Então, até o próximo episódio. O Alumiando Histórias fica por aqui, mas a gente segue iluminando.